Mesmo que seja uma fração do nosso tamanho, ver esses terrores de 8 pernas correrem por nossas casas pode nos dar arrepios. Aracnofobia é o diagnóstico real de um medo irracional de aranhas, mas eu não acho isso tão irracional. Você não adoraria deixar seu medo para trás? Eu sei que sim. Mesmo para pessoas que não são totalmente aracnofóbicas, eliminar o arrepio de nojo que muitos de nós sentimos quando vemos uma aranha levaria muito tempo, certo? Pense de novo. Acontece que um estudo realizado por cientistas israelenses encontrou uma maneira de reduzir o medo de aranhas em 20% e em 7 segundos. Parece inacreditável para mim. Todos conhecemos o herói dos quadrinhos da Marvel, o Homem-Aranha, certo? Ele consegue fazer tudo o que uma aranha faz: escalar paredes e atirar teias dos pulsos, balançar a partir das teias e prender bandidos nelas. O Homem-Aranha continua sendo o pilar da infância das crianças e uma memória preciosa a ser transmitida aos adultos. Então, o que o Peter Parker tem a ver com o experimento que mencionei anteriormente? Os cientistas dividiram os participantes em 2 grupos, um de controle e um de intervenção. O de intervenção era formado por pessoas que tinham um enorme medo de aranhas. O de controle consistia em pessoas que realmente não sentiam nada em relação a esses animais. Ambos os grupos fizeram a mesma pesquisa antes e depois de assistir a clipes do filme do Homem-Aranha, o que deu aos pesquisadores uma ideia de como os participantes estavam familiarizados com os heróis dos quadrinhos e suas reações às fobias. Ao grupo de controle foram mostrados apenas os primeiros 7 segundos dos créditos de abertura do filme, que era cheio de cores e imagens familiares da Marvel. Seus integrantes também vislumbraram o inconfundível logotipo da Marvel no final. O grupo de intervenção, por outro lado, assistiu a 7 segundos de uma cena do filme. Ela mostrava uma visão panorâmica de um escritório movimentado e depois focava em uma aranha em sua teia, presumivelmente pendurada no teto ou em um canto. Uma voz de uma mulher é ouvida dizendo algo no sentido de: "Acho que a pesquisa está funcionando." Foi isso. Como essa cena curta de 7 segundos pôde reduzir o medo de aranhas no grupo de intervenção em uma porcentagem tão significativa? Tem a ver com algo chamado terapia de exposição. Simplificando, isso força a pessoa a enfrentar o que a assusta. Por exemplo, se você tem medo de elevadores, andar em um seria uma grande dose de terapia de exposição. A propósito, o grupo de controle não relatou nenhum efeito terapêutico apenas assistindo a um clipe da introdução. A chave para a terapia de exposição são os pequenos passos. Por isso, o clipe que o grupo de intervenção viu durou apenas 7 segundos. Seus integrantes também não estavam na mesma sala que uma aranha real, nem ficaram ao lado da gaiola de uma aranha real ou seguraram uma. Tudo o que fizeram foi ter uma visão muito curta do aracnídeo em sua teia. Talvez o próximo passo na terapia de exposição nesse cenário seja assistir a um clipe mais longo de uma aranha em seu habitat natural ao ar livre. Depois, progredir para ver uma aranha ao vivo e assim por diante, até finalmente superar o medo. A outra chave para o sucesso desse experimento foi associar o objeto temido, a aranha, a algo positivo, o super-herói. Associações positivas são muito poderosas. Este também foi o primeiro estudo a usar heróis de quadrinhos como objeto positivo. Além disso, assistir a um filme ou até clipes de filmes é uma atividade divertida e positiva. Você não é fã do Homem-Aranha? Existem outros métodos para tentar vencer o medo de aranhas, ou pelo menos controlar a ansiedade que você provavelmente sente ao vê-las. 1. Respiração profunda e a maneira mágica de fazê-la. Respirar fundo algumas vezes sempre ajuda a aliviar a ansiedade e a diminuir o ritmo cardíaco. Se você vir uma aranha, não entre em ação imediata. Diminua a velocidade. Inspire fundo pelo nariz e expire pela boca. Deseja intensificar? Tampe uma narina e respire profundamente pela outra. Segure por alguns segundos e depois tampe a narina oposta. Agora deixe sair todo o ar de maneira controlada pela narina que está aberta e repita, trocando as narinas após cada expiração. Confie em mim. Funciona sempre. 2. Tenha um plano de ação. Sente-se e pense no que você realmente faria se visse uma aranha. E mais importante, como a removeria. Escrever essas etapas pode ajudar. Examine-as em sua mente por um dia ou mais antes de colocá-las em ação.
Por exemplo, se vir uma aranha, poderá aproximar-se lentamente, colocá-la em uma jarra com chinelo, espátula ou outro objeto plano e jogá-la para fora de casa. O que você faz quando vê uma aranha? Foge ou a remove? 3. Dar batidinhas. Este é um método de visualização e alívio da ansiedade, em que você dá leves batidinhas em certos pontos do corpo, como a testa ou a têmpora, enquanto fala e explica seu medo em voz alta. Você seguirá suas explicações com frases positivas e afirmativas que o farão se sentir confiante e forte, como "Eu sou forte o suficiente para enfrentar essa aranha". Os pontos do seu corpo que são tocados são alterados através do exercício. Muitos vídeos usando esse método de relaxamento podem ser encontrados online. É bem estilo nova era, mas funciona. 4. Incendeie sua casa. É o que eu faria se visse uma aranha. Bem, na verdade isso é chamado de incêndio criminoso, mas o pensamento de uma ação tão extrema é engraçado. O que eu quero dizer é, tente encontrar algum humor no seu medo de aranhas. Crie um cenário engraçado em sua cabeça. Faça a si mesmo perguntas tolas. A aranha vai para casa com a esposa e os filhos e diz: "Bem, hoje foi mais um dia de sucesso assustando humanos". Esse é um exemplo brega, e eu gosto disso. Mas você entendeu. Se consegue rir disso, pode achar que seu medo diminuiu, ou pelo menos que não se sente tão ansioso. 5. Deixe sua casa à prova de aranhas. Se você simplesmente não consegue pensar em chegar perto o suficiente de uma aranha para removê-la, tome medidas para mantê-la fora de sua casa. Existem muitos sprays para aranhas no mercado e também maneiras naturais e livres de produtos químicos para manter longe esses bichos. Eucalipto, lavanda, melaleuca são todos óleos essenciais que repelem as aranhas. Coloque algumas gotas nos cantos da sua casa. Você também pode colocar pedaços de planta de lavanda ou palitos de canela nos cantos, bancadas ou onde quer que tenha visto aranhas. Elas odeiam o cheiro. 6. Spray de vinagre. Se você sabe que tem aranhas em sua casa, faça um spray natural e repelente delas. Misture uma xícara de vinagre branco com 2 xícaras de água morna em um frasco de spray. Agite e borrife em áreas onde viu aranhas e também nos pontos de entrada, como em torno de suas portas e janelas. Esses animais certamente não voltarão. Além disso, sua casa ficará com um cheiro limpo e fresco. 7. Controle de pragas. Se você realmente tem um problema com aranhas em sua casa, pode se sentir perturbado e sem conseguir dormir, por sinal. Ligue para uma empresa de controle de pragas, mas lembre-se de que pode sair caro, então deixe isso como um último recurso. O controle de pragas pode não ajudá-lo a dominar seu medo de aranhas, mas sempre pode ser uma carta na manga nessa luta. Conclusão: Mark Twain disse: "Faça aquilo que você tem medo de fazer e a morte do medo é certa." Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. Aqui estão mais alguns vídeos que eu acho que você vai aproveitar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita. Fique no lado incrível da vida!